Olá, leitores! Eu sou a Isabela, de um livro para os outros. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de vlogmas aqui no canal, vídeos todos os dias. Se inscreve se você ainda não é inscrito para não perder os vídeos aqui neste mês de dezembro. São vídeos todos os dias, conteúdos muito legais, muito vlog, muita brincadeira, muita coisa acontecendo, assistindo filme de Harry Potter, então não percam, tá? Saiu vários vlogs aqui, lendo a trilogia Crônicas dos Kane. Vai ter ainda muitos vlogs lendo vários outros livros, então não percam. Inclusive, deixem recomendações de leituras aqui nos comentários para eu ler aqui durante o vlogmas e no ano que vem, enfim. Mas hoje é o dia de lermos, é o vlog, né, para lermos, né, para eu ler Origem, do Dan Brown. Esse livro aqui, gente, ele faz parte da série Robert Langdon. É uma série do autor onde ele conta histórias, cada livro ele vai contar uma história, que tem o personagem principal, o Robert Langdon, que é um simbologista de Harvard, um professor de Harvard, que gosta muito de história, gosta muito de arte e de símbolos. Ele consegue decifrar símbolos e, enfim, todas essas coisas. Ele é apaixonado por simbologia e ele ensina isso em Harvard. E então cada livro a gente vai acompanhar uma aventura aí com o professor Robert Langdon. Se eu não me engano, tem um vlog lendo algum dos livros, que foi o começo desse ano. Por que acontece, gente? Eu comecei a ler esses livros, são acho que 5 livros, mais ou menos. Código da Vinci, Anjos e Demônios, Inferno e Origem. Aí o Símbolo Perdido. Eu comecei a ler esses livros no ano passado e eu já tenho Origem há mais de um ano. Era pra eu ter terminado Origem no começo desse ano, porque eu li O Símbolo Perdido e também Inferno em dezembro e janeiro, né? Dezembro de 2019 e janeiro de 2020. Então, eu já queria, já no começo de janeiro, ler esse livro aqui. Porém, é o último livro, até o momento, do Robert Langdon. Eu não sei se o Dan Brown vai continuar escrevendo histórias desse personagem ou não. Não sei o que vai acontecer, mas até o momento, esse é o último livro. Provavelmente o último mesmo da série aí do Robert Langdon. Então eu fiquei assim, sabe? Quando você chega finalmente no fim de uma série, você fica com aquele medo de dizer adeus aos personagens, à história, enfim. Então eu tava aí com receio de dizer adeus ao Robert Langdon. E aí eu enrolei, ó, meses pra ler, meses. Mas chega de enrolar. Eu finalmente comecei a ler esse livro, eu já comecei, gente, a ler esse livro. Mas antes de falar as minhas principais impressões desse livro, vou contar pra vocês a sinopse dele. Nesse livro aqui, como eu disse, o Robert Langdon, ele é um simbologista, é professor de Harvard. Ele é uma figura muito conhecida, né, já que ele já tá no último livro, ele ainda é mais conhecido pelas diversas coisas que aconteceram aí com ele e nos outros livros, nas outras aventuras. E aqui, um amigo dele e um ex-aluno chamado Edmund Kirsch vai fazer uma grande revelação que vai abalar as estruturas do mundo, da tecnologia e da religião. E ele convida o Robert Langdon para essa revelação, porém algo acontece durante a revelação e parece que há uma pessoa, um vilão aí, enfim, alguém que vai fazer de tudo para que essa verdade, essa revelação do Edmund e o Kirsch não venha ao mundo, que ninguém descubra o que ele descobriu, para ele não fazer essa revelação. E o Robert Langdon então vai embarcar em uma aventura para descobrir o que o Kirsch descobriu, tentar aí revelar ao mundo a descoberta dele. Bem, eu comecei lendo esse livro hoje, já cheguei no capítulo 19, na página 88. Eu tenho a dizer pra vocês, gente, que eu amo a escrita do Dan Brown. Amo. Como eu disse pra vocês, o Robert Langdon, ele é simbologista, então nós temos em todos os livros muita arte, muita história, muita arte, muita filosofia, muita sociologia, muitos questionamentos por parte do Robert, muita religião também, em todos os livros. Mas o que eu achei bem interessante nesse livro aqui é que nós temos muito da arte moderna, porque foi uma coisa até que eu não tinha parado pra pensar, mas nos outros livros a gente vê mais artes antigas, né? E a moto vai passar agora, né? Enfim, a gente vê mais artes antigas, mais coisas da história, mais da Vinci, por exemplo. E nesse livro aqui a gente tem essa participação mais presente da arte moderna, desde os primeiros capítulos. E é bem interessante porque o Robert, ele prefere a arte clássica. Então até ele mesmo se estranha as artes modernas e tudo mais, ele faz uma grande reflexão sobre as artes modernas e tudo mais.
Então eu achei bem interessante essa reflexão do personagem. E eu gosto muito como o Dan Brown ele vai colocando essas informações de arte, essas informações de história sobre aquela arte, sobre aquele pintor, sobre aquele, enfim, artista na história. Não fica uma coisa chata, não fica uma coisa muito teórica, sabe? Fica uma coisa muito interessante. E também as referências que tem no livro são todas verdadeiras. Então é muito legal porque é uma coisa que você pode pensar que talvez você possa ir lá e visitar aquela obra, sabe? Ou você pode pesquisar na internet e ver, enfim. Então é uma coisa muito, muito real e eu gosto muito como o autor vai inserindo isso na história, nos diálogos, enfim, como o Robert Langdon vai refletindo sobre. E também uma coisa que eu gostei bastante em O Símbolo Perdido, que foi algo que me deixou assim mais intrigada na história, foi que nós tivemos a perspectiva aí do vilão da história. E nesse livro aqui nós também temos, e pra mim parece que a gente tem ainda mais outra moto. Parece que a gente tem ainda mais essa inversão não, mas essa troca de perspectiva. Tem muitas perspectivas diferentes logo no começo, logo nas primeiras 100 páginas a gente tem a perspectiva de uns 3, 4 personagens e um deles é possivelmente esse vilão da história. Então isso é muito legal porque a gente consegue ver não só o lado do Robert, de tentar ter essa corrida contra o tempo, de tentar desvendar as coisas, mas também a gente tem a visão aí da pessoa que está causando tudo isso e tentar compreender o que está passando na cabeça dessa pessoa, sabe? Por que ela está fazendo isso, quais são os seus motivos. E isso cria até uma tensão na história, porque você fica esperando aquilo acontecer, sabe? Você vê a narrativa e a perspectiva do vilão e você fica esperando ele fazer aquilo que ele vai fazer e aí você espera no próximo capítulo a reação do Robert, enfim, eu gosto muito dessa troca de perspectivas que o Dan Brown coloca nos livros. Traz muita tensão e emoção pra história, além de toda a tensão e emoção da própria história, sabe? Adiciona muita coisa pra história. Enfim, eu estou gostando bastante dessas primeiras 100 páginas, tá me deixando muito interessada na leitura. E a Fer do Book Lover Brasil, que é muito fã do Dan Brown, ela já me disse que esse livro aqui é o segundo livro favorito dela, dessa série. Então eu tô curiosa pra saber aí se também vai ser um dos meus livros favoritos. Ainda tô no começo, ainda não sei o que o Kirsch aprontou, ainda não tô sabendo muito da história, ainda tá tipo uma parte meio introdutória. Ainda nem aconteceu isso aí de estragar toda a revelação do Kirsch, eu ainda tô bem na parte em que ele tá começando a fazer essa revelação, essa apresentação pro mundo inteiro. Então eu tô curiosa pra saber o que vai ser isso daí que vai causar essa interrupção, o que vai acontecer com o Kirsch, enfim, eu tô bem curiosa na história, bem intrigada. E é isso, então venham me acompanhar aí lendo esse livro. Então vim fazer um update pra vocês porque eu cheguei na metade do livro, na página 202, eu estou no capítulo, acho que 52, na metade do capítulo 52. Tá uma leitura muito incrível. Nos outros livros já tinha a narrativa, a perspectiva de outros personagens, né? E eu gostei muito disso em O Símbolo Perdido, que foi assim um dos livros que eu mais gostei dessa série. Porque eu me envolvi muito, sabe, com a subtrama e com a trama principal ali da história. Toda a trama principal dos livros do Dan Brown ali, dos livros do Robert Langdon, tem uma subtrama que envolve essa trama principal, entendeu? Um motivo do porquê aquilo tá acontecendo, que também é uma coisa assim, importante na história. Então, O Símbolo Perdido, a subtrama, assim, eu fiquei muito envolvida no livro inteiro, em cada segundo do livro eu gostei muito, muito, muito. Principalmente de quando a gente tinha essa perspectiva ali dessa pessoa que tava causando tudo, que tava causando lá o sequestro do... esqueci o nome dele. Enfim, tava causando tudo aquilo. E nesse daqui nós também temos, são várias pessoas envolvidas e nós também temos as perspectivas deles, dos suspeitos também.
Então eu tô achando muito interessante isso, de como tá trocando as perspectivas do Robert, da Ambra, que é a pessoa que tá junto com ele, né, que tava também lá na hora do anúncio do Kirsch, enfim, na hora de toda a confusão aconteceu. Então eu tô achando bem interessante a gente ter essas diferentes perspectivas, está trazendo mais tensão pra história, e eu tô achando muito interessante porque traz muita reflexão também, sabe? E eu vi que esse livro aqui, todos os livros ele fala de religião, fala de principalmente catolicismo, porque muitas das tramas envolvem certas coisas da religião. Não é o assunto principal dos livros, mas assim, como o Robert Langdon, ele fala sobre história, ele fala sobre arte, ele fala sobre símbolos, enfim, acaba surgindo esse assunto. Mas esse livro aqui, ele é muito focado na religião, na origem, né, o próprio nome, origem, então foca muito nisso, nas teorias de origem, tanto religiosas como darwinistas, enfim. Então eu percebi que esse livro ele tem bastante esse foco na religião e também na tecnologia, assim, sabe? Como eu disse na primeira atualização que eu fiz pra vocês, no primeiro update, a gente vê muita arte moderna, né? E eu percebi muito isso desde aquela vez, né, desde o começo, de que esse livro ele tem muita pegada moderna, tem muita referência à arte moderna, tem muita referência a influenciadores, né, atuais, enfim. Tem muita referência a atualidades, ao mundo que nós vivemos hoje, a tecnologia. Então eu tô muito impressionada com várias coisas que estão aparecendo na história, assim, com várias tecnologias. Eu tô gostando muito de ser apresentada a isso, de entender mais, inclusive tem um carro. Gente, eu fiquei apaixonada nesse carro. É o carro, inclusive, do Kirsch, que eu nunca tinha visto esse carro, mas enfim, é um carro que eu fiquei muito impressionada, porque ele dirige sozinho, ele tem um computador, literalmente, que você pode pesquisar qualquer coisa. Enfim, é um carro incrível, ele estaciona sozinho também, ele tem piloto automático, tipo... perfeito, né? Enfim, então tem muitas tecnologias que são apresentadas a nós, muitas obras modernas, de artistas modernos, mas também outros que não são tão modernos assim. Enfim, tem muita arte e muita coisa referente à era que estamos vivendo. Então eu fiquei muito impressionada e eu estou gostando muito disso ser inserido na história, de todas as referências. E também, como nós vemos a Ambra, né, que estava na hora que o Kirsch foi fazer a sua descoberta, revelação lá, e ajudou ele em programar, né, praticamente toda essa apresentação do Kirsch. Então ela estava muito próxima a ele, e aí agora ela também quer fazer com que a descoberta do Kirsch seja apresentada ao mundo, seja revelada, e ela pede ajuda do Robert Langdon. E claramente ele vai ajudar, porque ele também ficou curioso, né, sobre a descoberta, e ele acha que a descoberta do Kirsch não deve ser censurada. Então eu achei bem interessante, porque o autor ele fez referência à censura, não de uma forma muito profunda, mas, querendo ou não, foi uma censura que o Kirsch sofreu. E também sobre a Ambra, a gente conhece um pouco mais da história dela porque ela é noiva do príncipe Julian, que é do príncipe da Espanha. Vendo a história da Ambra, eu percebi, assim, não sei, mas foi o jeito como eu vi essa cena, essa lembrança do passado da Ambra, de que o autor queria colocar ali um pouco também de machismo, sabe? Ele colocou ali tipo uma sementinha, assim, ele não questionou o machismo, mas ele colocou aquela sementinha, assim, pra fazer o leitor refletir sobre aquele assunto, sobre aquele episódio, sabe? E também algo que eu lembrei agora, falando sobre aí os flashbacks da Ambra, eu gostei bastante disso, que nesse livro aqui a gente tem mais flashbacks de todas as pessoas que trazem essa perspectiva pra história. A gente tem flashbacks pra entender o que aconteceu em relação à história, né, algo importante que aconteceu em relação à história, a trama principal no passado. No passado não tão passado assim, mas enfim, algumas semanas antes e tudo mais. Eu acho bem interessante isso, porque traz mais tensão, traz descobertas, traz também dúvidas, sabe? Então anima ainda mais a trama principal sem ser algo que está acontecendo totalmente no presente, sabe? Enfim, eu tenho as minhas suspeitas. Eu vi que o Dan Brown nesse livro, gente, ele tá colocando assim todo mundo contra todo mundo.
Eu já tenho as minhas suspeitas, mas daí começa a aparecer coisas, começa a acontecer revelações e eu já nem sei mais de quem eu tô suspeitando. Acho que eu tô suspeitando de todo mundo, menos do Robert. O resto todo mundo suspeito pra mim. Então é bem interessante isso, como o autor ele vai colocando ali certas informações pra fazer você questionar certos personagens, e aí tudo aquilo muda e você fica tipo, e agora? Então são várias informações que vão mudando ali seu olhar crítico, seu olhar investigador na trama. E fora todas as revelações, todas as aventuras do Robert. Enfim, eu tô gostando bastante. O Robert já tá sendo caçado, né, pra ser morto, coitado, porque sempre se envolve nessas coisas. Enfim, gente, é isso que eu tenho pra dizer até agora. Eu tô muito viciada, assim, sabe? Eu não consigo largar esse livro. Eu quero muito saber qual é a descoberta do Kirsch, tipo, muito. Eu fiquei muito interessada. E eu gostei bastante de toda essa referência que o autor trouxe à modernidade, pra história. Gostei muito. Inclusive em várias obras de arte, em vários monumentos, enfim, várias coisas da arte que o autor referenciou. Eu fui pesquisar, sabe, pra eu ver ali como que era aquela obra, pra ver realmente. Somente a Casa de Milá, não sei se fala assim o nome, mas enfim, é onde o Kirsch mora. E o Robert, nesse capítulo que eu tô, o Robert tá lá na casa dele, Robert e a Ambra. E eu fui pesquisar pra ver como que era essa casa, porque o autor da obra, né, ele fazia muitas obras meio que... É difícil explicar, mas ele fazia algo meio natural, sabe? Eram coisas que a natureza fazia, enfim, ele reverenciava muito isso da natureza. Então eu fiquei tentando pensar como que seria uma casa enorme que parecesse uma montanha. Aí eu pesquisei e, tipo, é simplesmente lindo demais. É lindo. Isso é muito legal quando você tá lendo, porque você consegue realmente ver, sabe, a casa e você consegue imaginar ainda mais aquela imagem que você viu, você incrementa com os detalhes que o personagem traz, né? Os personagens trazem ali pra narrativa. Enfim, então eu tô adorando essa experiência de poder pesquisar as coisas e ter uma noção mais real do que é, mas também colocando esses detalhes que os personagens incrementam, toda a tecnologia, os assuntos que o Dan Brown traz pra reflexão. Realmente tá sendo uma leitura muito incrível e eu acho também que eu vou concordar com a Fer de que vai ser um dos melhores livros dessa série, gente, porque tá sendo incrível essa leitura. Enfim, eu vou voltar aqui pra minha leitura e... terminando, eu volto pra falar aí pra vocês o que aconteceu nessas últimas páginas. Eu tô na metade do livro, né? Então, eu digo pra vocês aí o que eu tô achando, o que eu achei do final e tudo mais. Dan Brown sempre me surpreende, mas, gente do céu, ele me surpreendeu ainda mais nesse livro. Eu realmente concordo com a Fer que esse é um dos melhores livros dessa série. Gente, esse livro simplesmente é incrível como o Dan Brown, ele foi desenvolvendo toda a trama. Eu fiquei muito surpresa. Teve, acho que, uma coisa que eu já tava desconfiando. Não sei porquê, assim, mas sabe quando gera ali uma desconfiança e eu realmente acertei em relação a isso. Mas o resto, minha gente, não acertei nada, entendeu? O resto foi surpresa atrás de surpresa. Mas eu simplesmente gostei muito desse livro pelas mensagens que o livro traz. O livro ele traz muita reflexão sobre religião, sobre tolerância, sobre muitas coisas da arte moderna, da arte clássica. Enfim, traz muitas reflexões ao leitor. E a mensagem assim, que eu achei mais legal nas últimas páginas é a mensagem que traz
da religião, porque até então eu achei que o livro ele trazia um tom assim muito crítico à religião, mas no final ele traz uma mensagem muito importante que eu super concordo sobre tolerância e sobre pra onde nós vamos, pra onde a humanidade vai. Eu achei muito legal porque, eu não sei se eu comentei, mas a sinopse, assim, uma coisa que o Kirsch ele fala desde o começo é duas perguntas da descoberta, né, que ele teve. São duas perguntas, de onde nós viemos e pra onde nós vamos. E o livro ele cumpriu muito bem essa proposta de debater em todo momento do livro, além da trama principal, de ter esse debate, ter essa discussão com o leitor de onde nós viemos e pra onde estamos indo. E no final, assim, tem uma mensagem, gente, disso, de pra onde nós estamos indo, que eu achei sensacional. Eu não imaginava que ia ter essa mensagem, eu fiquei completamente surpresa. E foi uma coisa que eu nunca tinha pensado, assim, enfim, foi uma coisa bem interessante pra eu refletir sobre, pra eu pensar sobre. Eu achei muito interessante como o Dan Brown ele foi desenvolvendo tudo isso ao longo da história. Eu achei simplesmente sensacional, sensacional. Eu gostei muito da tecnologia colocada no livro. Achei que o livro ficou bem mais atual do que os outros. As referências de artes eu achei muito interessante. Fiquei muito curiosa sobre várias coisas que eram referências do livro, várias obras de arte e tudo mais. Assim como os outros livros também eu fiquei muito curiosa. Mas esse livro aqui eu senti que eu fiquei mais imersa na leitura. Não sei explicar, gente, mas foi assim uma experiência incrível. Eu gostei muito dos questionamentos e das reflexões que o autor propôs ao leitor. Achei questões muito importantes e atuais, sabe? Eu acho que essa é a palavra que eu resumiria esse livro, atual. É muito atual. Os problemas, os dilemas são muito atuais. Enfim, eu amei demais essa leitura, amei demais. Não tinha um outro jeito de dizer assim um adeus a Robert Langdon melhor do que esse, sabe? Foi um jeito assim perfeito. Não sei se o autor vai escrever outros livros com esse personagem, eu espero que escreva porque é simplesmente incrível. Mas se não escrever, foi um final digno desse personagem, sabe? Eu realmente gostei muito desse livro, gente. Fiquei assim... Por que eu não li esse livro antes? Não sei, né? Mas enfim, foi esse o vlog. Se você já leu algum livro do Dan Brown, deixa aqui nos comentários. Tem outros, acho que se não me engano, 2 livros publicados aqui no Brasil, do mesmo autor, que acho que é Fortaleza Digital, né? E Ponto de Impacto. Eu tenho até vontade de ler esses livros, mas se você já leu, me fale aqui nos comentários o que você achou. Me dá aí um incentivo pra ler esses livros. E eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui no vlog, mas não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Ainda tem muitos dias de vlogmas pra vocês, muitos dias de vídeos novos todos os dias, com conteúdo muito legal. E é isso, gente. Também comentem aqui nos comentários, né? Deixem nos comentários dicas de leituras pra eu fazer durante esse vlogmas e no ano que vem também. E é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo.